Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Estamos começando hoje nosso 37º dia de campanha, né? Faltam apenas 3 dias para a gente completar essa jornada de 40 dias de jejum e oração, ser discípulos aprendizados na caminhada com Jesus. Hoje o nosso devocional está baseado no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 1. O tema é Busque os melhores dons. Amém? Eu sou o pastor Elifran Medeiros, te convido nesta manhã, neste dia, a você estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com os seus amigos, nos ajudando, fortalecendo, dando seu like aí, para que esse conteúdo chegue às mãos de outras pessoas, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, o texto diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, neste dia eu quero que você preste bem atenção e o primeiro ponto do nosso devocional de hoje é que o amor é a base dos dons espirituais. Nesse versículo, especialmente, Paulo começa destacando a importância do amor. E seguir o amor, como ele diz aqui, vem logo depois de que ele termina um capítulo inteiro falando desse tema. Capítulo 13 da primeira carta, Paulo enfatiza que sem amor, qualquer dom espiritual é inútil. Se você for ler aí no primeiro capítulo, do capítulo 13, do primeiro versículo até o versículo 3, Paulo vai destacar justamente isso aí, tá bom? Ele diz lá no versículo 13, do capítulo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E lá no Evangelho de João, o próprio Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, a primeira característica do servo, da serva de Deus, é que é uma pessoa que ama o seu próximo. Ele não busca subir, passar por cima como um trator das pessoas. Pelo contrário, tenta servir com amor, com humildade. Então, ao buscar os dons espirituais, irmãos, é essencial que o amor seja a motivação subjacente dessa busca. Devemos examinar nossos corações e intenções, assegurando que estamos, irmãos, desejosos desse dom, não para nos satisfazer, mas que esses dons são para a glória de Deus, não nossa glória pessoal, mas para edificar a igreja, demonstrar o amor a Cristo e ao próximo. Os dons servem para isso. O amor deve ser o fio condutor das nossas ações e aspirações espirituais. Então, como é que está a sua busca pelos dons? Será que você tem buscado os dons para ser alguém cheio do Espírito Santo e falar do amor de Cristo para outras pessoas? Ou você tem usado esses dons para alcançar níveis espirituais que lhe dê posição, eclesiasticamente falando? Segundo ponto, irmãos, é que buscar com zelo. Paulo vai dizer: sigam o amor e procurem com zelo os dons. Paulo encoraja os crentes a procurar com zelo os dons espirituais. O termo zelar aqui, irmão, sugere um desejo fervoroso e uma busca ativa. Isso nos lembra que os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo para o benefício da igreja, para o bem da coletividade. E aí eu quero que você leia lá no capítulo 12, do 7 a 11, que você vai entender isso que eu estou lhe falando, certo? Lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé,
Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou se você ensina, esmere-se para fazê-lo. O que exorta, use esse dom para exortar. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então devemos refletir diligentemente em buscar utilizar os dons que Deus nos dá, e esta busca deve ser marcada por uma atitude de serviço e desejo de contribuir para quê? Para o crescimento do corpo de Cristo. Ao identificar e desenvolver nossos dons espirituais, nós estamos ajudando e também fortalecendo a nossa comunidade de fé e também cumprindo os propósitos de Deus que Ele tem para cada pessoa no seu contexto, no seu âmbito de igreja. Então, em último lugar, irmãos, eu também preciso entender que o dom de profetizar, ele serve para edificar, exortar e consolar a igreja. Ele não é, como eu disse anteriormente, para que eu possa me ensoberbecer. Mas, pelo contrário, ele serve para a edificação da igreja, para a exortação da igreja, para a consolação em amor. Então, Paulo destaca mais principalmente o dom de profecia. A profecia, segundo Paulo, é particularmente importante porque ela edifica a igreja. E é muito diferente do dom de línguas, por exemplo, que edifica o indivíduo. A profecia fala diretamente à congregação, trazendo edificação, exortação e consolação. Em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retenha o que é bom. Então devemos desejar o dom de profecia, pois ele tem o poder de impactar profundamente a igreja. A profecia traz a palavra de Deus de forma clara e direta, encorajando, fortalecendo os cristãos, os convertidos, os crentes em Cristo Jesus. No entanto, também é necessário discernimento e sabedoria para quê? Para que as profecias sejam recebidas e aplicadas corretamente, sempre em consonância com a palavra de Deus. E hoje nós temos vivido num tempo em que muitos se dizem profetas e saem por aí dando profetadas que muitas vezes não foi Deus que falou, foi o seu próprio eu, seus desejos, suas vontades. Até às vezes matam pessoas por aplicarem profecias enganosas e gerando expectativas falsas no coração de muitas pessoas. Então, buscar os melhores dons é uma jornada que deve ser conduzida pelo amor, marcada pelo zelo e centrada na edificação da igreja. Que nós possamos, com humildade, irmãos, e devoção a Deus, buscar os dons espirituais. Busque, procure, que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, para aqueles que buscam, sempre com o propósito de quê? De glorificar o nome dele e edificar a sua igreja. Que Deus possa estar lhe ajudando a você buscar os melhores dons, em nome de Jesus. Senhor, quero orar por teu filho, tua filha, para que o Senhor possa ajudar. Distribui, Senhor, os dons que são teus e tu, por misericórdia, nos concede a cada um dons diferentes para a glória do teu nome e edificação da tua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça e nos dê a graça de receber esse dom para a glória e louvor do teu nome. Amém. Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos mais uma vez, se Deus assim permitir. Fique na paz.